Olá! Este cara dedicou-se inteiramente a um objetivo, sacrificando outras coisas e até mesmo seus relacionamentos com as pessoas. Mas ele terá que enfrentar uma escolha e terá que abrir mão do passado e seguir seus princípios. Vamos ver se vale a pena. Um homem com um longo casaco de couro faz abertura 0 sobre 2 pedras, no meio de uma praça, como um artista de rua. Ele está parado e tenta manter a concentração, embora um garotinho fique tentando desconcentrá-lo. A criança come um sorvete com muita vontade, bem na cara do homem, e depois começa a se aliviar. As pessoas já estão começando a se aglomerar. Porém, a cena é interrompida por um homem de óculos, que corre com uma mala nas mãos e uma multidão de caras de terno que derrubam o menino e pisoteiam seu sorvete. O artista de rua para a sua performance e o segue, até encontrar o grupo em um beco. Os caras estão prontos para acabar com o homem caído no chão. O artista de rua empurra os homens para o lado e vai para o centro do grupo. Who stepped on my ice cream? Ele se mete em uma luta desigual, mas ele é um verdadeiro mestre de Kung Fu. A dúzia de oponentes não é páreo para ele e suas estranhas botas de combate. Os caras voam para todos os lados com golpes precisos e potentes. O homem resgatado oferece dinheiro ao lutador como forma de agradecimento, mas o cara sai andando sem sequer olhar para ele. O artista volta à praça, onde reencontra o garotinho. De repente, eles são cercados por pessoas de terno preto. O líder deles se aproxima do protagonista e eles são velhos conhecidos. Os homens se abraçam e vão comemorar o reencontro. O líder dos homens de terno, Jiang, chama o protagonista de irmão e pergunta a respeito do antigo mestre deles. O Wu Lin mostra-lhe uma urna com cinzas e o seu amigo sofre muito pela perda do mestre. Depois, o Jiang observa o treinamento do Wu Lin com certa inveja. Ele se lembra da infância, do momento em que seu mestre o acusou de tentar roubar as misteriosas botas de ferro que o Wu Lin usa. Por essa razão, o menino foi expulso dos treinamentos. There is no room for an unworthy person like you. I don't want to see you. Somos transportados para uma sala sombria, com jaulas e armas nas paredes. O sinistro Sr. Fu está sentado em um trono. The only fate for traitors is extermination. O pobre sujeito é rapidamente eliminado com um tiro na cabeça, e seu corpo é dado para um tigre comer. O Jiang mostra para o irmão sua empresa de treinamento de guarda-costas, os quais ele ensina Kung Fu. O Sr. Li chega ao local. Ele é aquele mesmo homem que o Wu Lin salvou no beco. O Jiang mostra a ele seus melhores lutadores, entre os quais há até um gigante capaz de quebrar placas de pedra com a cabeça, mas o Li se interessa somente pelo Wu Lin, que está por perto. O protagonista aceita o trabalho. O Jiang o alerta e diz que o pacto dos guarda-costas é ser sempre fiel ao seu empregador. O Jiang promete ajudar o Wu Lin, mas olha com inveja para as botas de ferro mais uma vez. O Sr. Li e o Wu Lin chegam a uma boate. Lá, eles encontram a filha do Sr. Li, que bebeu demais, e discute com alguns homens. Eles a estão arrastando para algum lugar. O Wu Lin nocauteia os caras sem esforço. De manhã, a menina acorda em casa. Ela sai do chuveiro como se nada tivesse acontecido e, do nada, se depara com o Wu Lin, que está fazendo abertura 0 no meio da sala. A Fei Fei faz de tudo para que o cara desista do trabalho e a deixe em paz. Ela tenta subornar o Wu Lin, o ameaça com uma arma e o insulta. Mas o cara permanece fiel ao Sr. Li e responde à garota com os dados da biografia dela. Character spoiled, reckless, stubborn, arrogant, despotic. Hobbies are shopping, shopping. A Fei Fei está irritada e fica tentando encher o saco do guarda-costas. Ele não dirige, então ela fica ao volante. A dupla chega ao shopping, onde a garota tenta armar para o Wu Lin, discutindo com homens desconhecidos mais uma vez. Ela dá um tapa na cara de um deles e espera que o guarda-costas entre na briga, mas o Wu Lin simplesmente observa enquanto a garota corre em círculos ao redor dela, fugindo dos valentões. Ele quer lhe ensinar uma lição e só a ajuda depois que ela pede desculpas. Depois do pôr do sol, a Fei Fei tenta encontrar os pontos fracos do guarda-costas mais uma vez e manda uma amiga sedutora ir até ele, mas ela também não consegue nada. O Wu Lin dorme na casa, fazendo abertura 0,
Enquanto a Fei Fei dorme em sua própria cama, vemos os sonhos de ambos. Uma menininha tem pesadelos em que encontra sua mãe que já faleceu. O menino anda de mãos dadas com um homem e ele o joga de um enorme penhasco em um abismo. Ambos acordam e nessa hora, homens mascarados se aproximam da casa. Eles veem que a casa está sendo vigiada e decidem recuar. Nesse momento, vemos seu líder, o Sr. Fu, alimentando o tigre e, mais uma vez, ele sacrifica um de seus subordinados, que falava para ele sobre a inevitabilidade do destino. A Fei Fei almoça em um restaurante caro, enquanto Wu Lin fica de olho em todos os funcionários. Eles lhe trazem vinho e, do nada, Wu Lin agarra a garçonete e a coloca de bruços sobre a mesa. Ele parece estar completamente louco. Talvez algo esteja errado com o vinho? Por causa do comportamento estranho do Wu Lin, a Fei Fei corre para o banheiro, chamando-o de caipira e bárbaro. Wu Lin carrega a garota fugitiva no ombro, mas não a segura bem e a deixa cair. Mas suas suspeitas não foram em vão. Uns caras na rua defendem a Fei Fei, o que dá aos sequestradores tempo para fazer seu trabalho. Enquanto o guarda-costas está distraído, eles agarram a Fei Fei e a enfiam em uma van. Mas o Wu Lin não perde tempo. Ele o segue, alcança o carro e quebra o para-brisa com suas botas, salvando a garota das garras dos criminosos. Mais tarde em casa, o Wu Lin explica que leu a linguagem corporal dos sequestradores no restaurante e viu muitas outras coisas suspeitas por lá. Isso impressiona a garota. Ela diz que é protegida por guarda-costas desde a infância, razão pela qual ela não gosta muito deles. Então, ela sugere que Wu Lin mude seu estilo de roupa. No, I still prefer my style. You're as stubborn as my father. A Fei Fei não gosta da superproteção de seu pai. À noite, ela chora vendo uma foto da sua família, lembrando de sua mãe. Ela cortou o rosto do seu pai da foto. Enquanto isso, o assistente do Sr. Fu recruta o Jiang. Ele aceita o trabalho e o sacrifício que faz parte dele. O Wu Lin relembra sua infância e seu mestre. O homem ressalta as habilidades físicas únicas do lutador. Lhe ensina o estilo chute de ferro e os 108 chutes. Ele morre, mas dá uma última recomendação. Use it well. Keep the tradition going. Em um flashback, vemos também o Jiang treinando com ele em pé de igualdade. De repente, o Wu Lin se dá conta que os guarda-costas de seu irmão estão envolvidos no sequestro. O Wu Lin e o Jiang se encontram em uma varanda. O Jiang pergunta se uma pessoa pode mudar. O Wu Lin diz que o irmão já mudou muito. O Jiang quer converter a antiga e enorme fábrica em uma base de guarda-costas e deixar o estilo chute de ferro famoso. Ele ordena que o Wu Lin pare de proteger a filha do Sr. Li e pare de fazer perguntas. Mas o Wu Lin é fiel àqueles que ele protege e exige respostas. O Jiang fica furioso e pergunta se o Wu Lin, por acaso, se apaixonou pela garota. Ele ainda está chateado porque o mestre ensinou os segredos do estilo só para o Wu Lin. O Wu Lin, por sua vez, não os revelou ao irmão, embora tenha prometido que o faria. Suas diferenças são irreconciliáveis e os discípulos do mestre começam a lutar. Ambos são iguais em força. O Jiang deixa a batalha dizendo que eles não são mais irmãos. Isso machuca o Wu Lin, mas ele é fiel a si mesmo e continua protegendo a garota. Ele também tenta entender por que seu irmão mudou tanto. Ele revisita suas memórias da infância. Success requires sacrifices. Don't hate your daddy, because success requires sacrifice. O Wu Lin leva a Fei Fei para longe, para que os criminosos não a encontrem. O guarda-costas sugere que eles fiquem escondidos e esperem notícias do pai da garota. O Jiang, enquanto isso, relembra sua difícil juventude nas favelas, quando tinha que brigar para sobreviver. Até que um dia, um homem misterioso em uma Mercedes, o Sr. Fu, lhe ofereceu um emprego. A garota finalmente pergunta para Wu Lin sobre suas estranhas botas. Elas pesam 25 quilos cada uma. Ele deve usá-las por 10 anos sem tirá-las. Ela pede que ele a ensine Kung Fu e o lutador concorda. Hey, hi! Wake up! A Fei Fei fica com medo de que o guarda-costas adormecido esteja morto. Afinal, ela não consegue ouvir o coração dele. Nesse momento, descobrimos uma curiosidade interessante. Ele tem o coração do lado direito. Os dois se aproximam muito, passando dias tranquilos à beira-mar. Enquanto isso, a máfia encontra o Sr. Li. O líder deles, o Sr. Fu, conta que matou a esposa do Sr. Li e esperava que seu velho cúmplice se vingasse. Agora, o Jiang está entre os bandidos. What do you want? You are dying. I won't do anything to you.
but I will let you watch your daughter die. O Sr. Fu revela o segredo de seu sucesso no mundo do crime. Ele nunca teve medo de sacrificar os outros. Ou Lin percebe que não compensa esperar pelo Sr. Li e se lembra das promessas que fez para ele. De novo, as palavras do seu velho mestre ecoam em sua cabeça. Hate will only bring more hatred. Como o lutador usará seu poder? O Jiang está treinando quando é informado da localização do Wu Lin. Ele envia seus capangas atrás do lutador. Em uma luta justa, eles não poderão derrotar o mestre. Então, precisam trapacear. A vantagem numérica permite que os bandidos sequestrem a garota. O Wu Lin os alcança e os encontram em um hangar, mas ele fica preso em uma armadilha e sua perna fica acorrentada. Ele consegue se soltar e escapar de todas as tentativas dos seus inimigos de perfurá-lo e cortá-lo com lâminas afiadas. Finalmente, chega um oponente digno, o Gigante. Ele levanta o lutador no ar e o joga no chão com força. Os cúmplices prendem as duas pernas do Wu Lin, mas ele continua a luta mesmo nesta posição, embora leve muitos golpes diretos. Ele está praticamente nocauteado, mas ainda é capaz de ficar de pé. Os inimigos, no entanto, não evitam golpes proibidos. Eles atropelam o Wu Lin com um carro e, depois de atravessar uma parede, jogam o cara na rua. Um ensanguentado mestre de Kung Fu é derrotado e o Jiang, que o Wu Lin considerava um irmão, lhe dá o soco que o derruba em uma cova recém-cavada. O lutador é enterrado vivo. Mas usando a experiência do seu treinamento duro para aprender a respiração, o Wu Lin basicamente ressuscita dos mortos e volta do além. Uma chuva torrencial lava os restos de terra do corpo dele. O Wu Lin assiste a fita que o Sr. Li lhe deu para quando o pior acontecesse. Nele, o homem se dirige à filha. Ele conta que tem câncer em estágio 4 e que, antes de morrer, quer se vingar dos assassinos de sua esposa. O Sr. Li quer proteger a filha de seus atos perigosos e deseja a ela um futuro pacífico e feliz. Mas a garota, nesse momento, está nas mãos da máfia. Ela sofreu durante toda a sua vida pelas ambições e conflitos de seu pai. O Wu Lin faz um sacrifício simbólico e se livra de seus sapatos de metal e seus cabelos compridos. O Jiang, por outro lado, pega suas luvas de metal, lembrando com raiva da promessa não cumprida do seu irmão de lhe ensinar a técnica dos 108 chutes. O Wu Lin também muda o estilo de suas roupas. Ele fica praticamente irreconhecível de smoking e óculos escuros. Ele vai direto para o esconderijo dos bandidos. Lá, ele começa a brigar com todo um exército de guarda-costas, mas a força de suas pernas não é mais restringida pelos pesos. Ele paira como uma borboleta e derruba os inimigos como uma britadeira. Os seus chutes amassam até escudos de metal. Na sala ao lado, um velho conhecido está esperando por ele. É o Gigante, mas ele não representa mais um perigo para o lutador. E finalmente, o Wu Lin se vê diante do chefe da máfia. Na verdade, este é seu próprio pai. O Sr. Fu o jogou do penhasco, pois estava com medo das habilidades de seu filho. O pai do Wu Lin ouviu um sábio que, em uma profecia, ligou a morte da mãe do Wu Lin durante o parto com um azar na vida do Sr. Fu e as habilidades do menino que, certa vez, afugentou um lobo só com o olhar. Na verdade, ele estava protegendo a Fei-Fei da fera, porque seus pais estavam metidos no crime juntos há muito tempo. O destino se repete. O Sr. Fu sacrificou seu filho em nome de seu próprio sucesso, tornou-se o chefe da máfia e ficou escondido por 15 anos. Mas o Wu Lin sobreviveu e está diante dele. E mesmo agora, o Sr. Fu não admite seu erro. If I were not so cruel, had you been so strong now? O pai não conseguiu escapar do seu destino, ou seja, do filho. Ele manda atirar nele, mas o Jiang salva o Wu Lin com sua luva de ferro. Ele diz que o terrível Sr. Fu o salvou da pobreza, mas que ele não será seu fantoche, pois ao virar as costas para seu irmão, ele já pagou completamente sua dívida. O Jiang pede para o Wu Lin compartilhar os segredos do estilo chute de ferro. No entanto, depois de não receber uma resposta, ele começa a brigar. O Wu Lin sai vitorioso, mas o Sr. Fu não o deixa curtir a vitória e atira no Jiang. Antes de sua morte, ele e seu irmão perdoam um ao outro. O Wu Lin se joga em seu pai com raiva, mas também leva um tiro. Um tiro bem no coração. Mas este não é o fim da história. Afinal, o coração dele fica do lado direito. Ferido, ele se aproxima do pai para acabar com aquele canalha cruel. Mas isso é tudo o que o vilão quer. Go ahead.
Kill me. Mais uma vez, o pai culpa seu filho pela morte de todas as pessoas próximas. A mãe, o professor, o irmão. Owen não quer ser como seu pai e decide poupá-lo. Ele sai, ignorando os xingamentos de seu pai sobre a inevitabilidade do destino. A Fei Fei vai se despedir do pai dela no cemitério e promete amadurecer. Owen espalha as cinzas do seu mestre. Ele segue os preceitos dele e não os preceitos de seu pai. O lutador escolhe ver esperança no mundo e não escuridão. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários. Você acredita no destino e na possibilidade de evitá-lo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para que histórias legais como essa sejam publicadas com mais frequência.